A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, está escrito: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. A alegria do Senhor Jesus Cristo é o que move o cristão. A alegria que está em Cristo Jesus, a alegria de poder servir Cristo Jesus, de poder Ele ter como seu Senhor e Salvador, é que nos movimenta, é que gera em nós a total, absoluta felicidade. Como seguidor do Senhor Jesus Cristo, não devemos imaginar a felicidade assim como o mundo pensa que é. Como o mundo vê a felicidade? É uma pessoa com prosperidade, com posse, é uma pessoa que tem bens materiais, um bom emprego, uma família sem nenhum tipo de problema, sem problema de saúde e tantas outras coisas. E tudo que ela precisa, tudo que ela necessita, geralmente ela acaba obtendo. Porém, para nós que estamos em Cristo, para nós que almejamos a salvação através da cruz, do sacrifício de Cristo Jesus, não podemos imaginar dessa maneira, não podemos enxergar desta forma. Temos que ver além do que os olhos podem ver. Precisamos enxergar além daquilo que as pessoas normais enxergam o padrão de felicidade. A felicidade para o cristão, ela tem que estar baseada em satisfazer, em agradar ao Senhor Jesus Cristo. Se eu faço algo que agrade o Senhor Jesus Cristo, ou seja, sou obediente às suas escrituras, sou testemunha do seu exemplo de vida, se eu sigo esse mesmo exemplo de vida deixado pelo Senhor Jesus Cristo, automaticamente eu tenho a graça, eu tenho a bênção, eu tenho a felicidade do Senhor sobre a minha vida. Eu consigo ser contente em agradar ao Senhor Jesus Cristo. Quando você pega o testemunho de vida deixado pelos apóstolos, pelos primeiros discípulos, você vai ver que quando o Senhor enviou 70 homens, discípulos, para poder anunciar o Evangelho, quando eles voltaram, eles contavam as maravilhas que o Senhor havia feito na vida deles. Porém, uma coisa que nos pode chamar a atenção é que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou bem claro isso no Evangelho, é que eles relataram o sofrimento, os açoites, as porradas que levou, os xingamentos, por causa do Evangelho de Cristo Jesus, por causa da sua fidelidade àquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha ordenado que fizesse. Assim se deu com a primeira igreja, a igreja primitiva, que por anos e anos se reuniu na escuridão e se reuniu na carada, na ocultez, porque o Império Romano que dominava o cenário naquela época, no século I, no século II, até no III, eles via o cristianismo como algo de inimigo. Eles não aceitavam isso. E então a igreja se reunia como? Nos porões, às escondidas, porque eles não tinham a mesma liberdade que temos hoje. A liberdade de falar, a liberdade de pregar, a liberdade de anunciar, de dizer a grandeza do Evangelho de Cristo Jesus. Eles não tinham a liberdade de falar: eu sou seguidor do Senhor Jesus Cristo, eu prego as boas novas, eu sou do caminho. Eles não poderiam dizer isso, porque eles eram açoitados, eram presos e mortos.
E por que que mudou? Por que que a igreja ela se elitizou de tal maneira? Porque pessoas que de fato nunca se dobraram o joelho aos pés do Senhor Jesus Cristo, nunca reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, infiltrou-se no meio da congregação do Senhor Jesus Cristo, a fim de incrementar credos religiosos que não estão relacionados com a vida do Senhor Jesus Cristo. Hoje, sabemos que Jerusalém é um berço para os judeus, para o cristianismo e para o islamismo. Se você fazer um giro por toda Jerusalém, você vai encontrar a igreja da Natividade, a igreja do Santo Sepulcro, locais que, em tese, não se há comprovações históricas e nem arqueológicas desse fato, mas a igreja Tará foram locais onde o Senhor Jesus Cristo havia nascido, bem como o local onde o Senhor foi sepultado. O lugar onde o Senhor havia nascido, segundo a tradição romana, idealizada pela mãe do imperador Constantino, a senhora Helena, que abrigou a igreja da Natividade, assim como a do Santo Sepulcro, acaba sendo o local de peregrinação de muitos cristãos que sequer têm conhecimento real, verdadeiro, com tudo que está acontecendo, com as coisas que ali procede. Mas eles ainda têm como baseamento que ali o Senhor se fez, que ali o Senhor estava presente. É lamentável a gente ver o grau de idolatria que nós cristãos temos. E devemos sim ter um carinho, devemos ter a consideração pela cidade de Jerusalém, mas também não podemos negar que foi naquela cidade que o sistema religioso, em conluio com o sistema político, condenou à morte o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então é preciso que a gente entenda que a nossa alegria, a nossa felicidade, ela jamais vai estar relacionada da mesma forma que o mundo relaciona a sua. A felicidade do cristão vai estar em satisfazer, em realizar a vontade de Cristo Jesus. Se você segue fielmente o que a Bíblia diz, se você obedece o testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo, você já é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz. Porque você não se deixou se corromper, você não se deixou se levar pelas coisas deste mundo, você não se deixou se levar pela tradição religiosa, mas antes você creu no Senhor Jesus Cristo. Você creu que Jesus é o Cristo, o enviado para remir, para lavar, para salvar a humanidade através do seu sacrifício. E assim você se tornou a igreja do Senhor Jesus Cristo, o local, o habitar natural do seu Espírito, no qual está aqui para te revelar a palavra, para te revelar a mensagem da cruz, para te convencer do erro, do pecado e para te manter firme até a volta do Senhor, até que o Senhor retorne, até que o Senhor esteja de volta para buscar a sua igreja. Então, a alegria plena nós sentimos em obedecer, em ser martirizado, em ser perseguido, em ser açoitado por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Ao longo das nossas vidas, quantas pessoas que viraram as costas para nós,
Quantas pessoas deixaram de ter amizade conosco por causa de nos tornarmos crentes, por causa de nos tornarmos seguidores do Senhor Jesus Cristo? Quantos de nós perderam o seu emprego? Quantos de nós acabaram levando uma vida de ocultez, até mesmo dentro de casa, com a sua família, por causa da decisão que fez? Então entenda uma coisa: nada que passamos, nada que sofremos por causa do Evangelho de Senhor Jesus Cristo é em vão. Tudo isso gera em nós uma plenitude de felicidade. Gera em nós um contentamento que o mundo acha descontente. E por isso tende a nos perseguir, tende a nos denunciar, tende a nos cancelar, a fim de que assim possamos abandonar a nossa fé, possamos abandonar aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos, que é o Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto, Yahvé, o Deus eu sou. Por que em vez de quando encontramos pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador e que hoje voltou-se para o mundo? Porque essas pessoas, elas não entenderam que aceitar o Senhor Jesus Cristo vai além de obter coisas materiais, vai além do que você ter prazeres momentâneos. Mas aceitar o Senhor Jesus Cristo é uma mudança radical de vida. Ainda que a mensagem do Evangelho, ainda que a mensagem da cruz seja um amor infinito gerado pelo Senhor por nós, não podemos de maneira alguma esquecer, não podemos de maneira alguma deixar de relatar as perseguições que os cristãos sofrem por ser de Cristo. A palavra mais correta a se dizer é a cristofobia. Por mais que o sistema religioso, por mais que o sistema político, os poderosos governantes, eles não querem acreditar, a mídia não divulga isto, mas as perseguições que os cristãos sofrem é uma forma de fobia. Se somos homofóbicos por dizer que as relações de duas pessoas do mesmo sexo é pecado, quando alguém julga-nos por ser cristão, não seria também uma cristofobia? A verdade é que o respeito ele tem que ser mútuo. O respeito à crença, o respeito à opinião, ao estilo de vida, ao desejar seguir o rumo deve ser respeitado. Não podemos agir aqui com ironia, não podemos agir aqui com preconceito, mas devemos respeitar as pessoas, as suas crenças, os seus credos, as suas opiniões. É por isso que neste canal a gente sempre vai tratar das questões bíblicas, citando, às vezes questionando, apontando o erro de pessoas que se diz cristãs, mas sempre focado naquilo que é o principal, que é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É mostrar a necessidade que existe, a necessidade que temos de estarmos atentos em fazer, em obedecer, em andar conforme a necessidade na qual o Evangelho
nos proporciona. O problema é quando eu, sendo cristão, eu sendo seguidor do Senhor Jesus Cristo, eu ajo de maneira contrária, eu ajo de maneira que não seja essa, que não seja tão somente pregar a cruz de Cristo. Quando assim eu ajo, quando assim eu procedo, eu desvio daquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Eu afasto a felicidade plena, o regozijo através da obediência ao Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra, a mensagem na qual direcionamos são aquelas pessoas que se dizem ser cristão, seja ela católica, seja ela protestante. Todos os dias estamos aqui tentando alertá-la para que ela possa ser obediente ao Senhor Jesus Cristo e abandonar o credo, o cano religioso na qual ela vive. Para que você possa experimentar a felicidade plena, a felicidade completa, a felicidade surreal, na qual alcançamos através da cruz, na qual alcançamos através de Cristo Jesus. A questão é, será que como cristão eu estou preparado para ouvir, para obedecer, para seguir fielmente ao Senhor Jesus Cristo? Ou será preciso que eu mude a minha forma, eu mude o meu jeito de agir? Será que a modo de pensar ele tem sido conforme o que o Senhor Jesus Cristo tem feito por nós? Ou ainda estamos presos ou algemados a um sistema religioso? É preciso nos desprender do sistema religioso para que a gente possa entender, compreender aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor determina, aquilo que é a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Qual foi a última vez que você parou para conversar com o Senhor Jesus Cristo? Não estou falando de forma religiosa, mas estou falando de modo efetivo. É você na sua particularidade, na sua casa, dentro do seu quarto, conversando com o Senhor Jesus Cristo, expondo para Ele tudo o que está acontecendo com você. Não de maneira religiosa e decorada, mas de maneira sincera, de maneira que você seja você mesmo, que você não procura palavras em vãs, bonitas, para tentar expressar o que você está sentindo. Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor a falar contigo? Ao que então, se você ouviu recentemente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor almeja, aquilo que o Senhor deseja para a sua vida, que você possa de fato ser obediente ao Senhor. Regozijai-vos no Senhor. O regozijo no Senhor é a obediência, é colocar em prática aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor nos revela. Regozijar no Senhor é você seguir o que a Bíblia está te dizendo, o que a Bíblia está te falando, o que a Bíblia está expondo para você.
e não o que o sistema religioso está a te falar. Regozijar no Senhor é você ter a plena certeza da salvação. É você não deixar que o credo religioso coloque em dúvida se você será salvo ou não. É a certeza plena, é a certeza completa de que se o Senhor Jesus Cristo vier hoje buscar a sua igreja, no paraíso com Ele você estará. Não se prenda a um sistema religioso. Não se deixe se levar pelas emoções deste mundo. Mas antes, voltando-se tão somente para o Senhor Jesus Cristo, que você possa viver, que você possa pregar, que você possa anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E assim, quando você começar a pregar, quando você começar a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, você tenha certeza que Ele será contigo. E tu terás o regozijo sincero perante o Senhor Jesus Cristo, perante aquele que é preciso, é necessário que a gente analise se a nossa vida está aqui, se a nossa vida está baseada na Bíblia, ou se estamos tão somente seguindo um conceito, seguindo uma ideia, uma filosofia na qual não é real, na qual não condiz com a nossa realidade. É preciso que todo dia, ao levantar, a gente converse com o Senhor Jesus Cristo. Ao deitar, a gente agradece a Ele por mais um dia. Para que a gente possa entender, para que a gente possa viver na inteira dependência do Senhor, na inteira vontade do Senhor, agindo em nossa vida, de modo que o Senhor Jesus Cristo é preciso, é necessário que a gente analisamos. Será que de fato estamos sendo felizes? Será que de fato estamos regozijando na presença do Senhor Jesus Cristo? Nesse sistema na qual nós vivemos? Ou será que estamos nos perdendo para um conceito humano, para um conceito religioso? Como está escrito na Bíblia: regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Que possamos regozijar no Senhor, que possamos buscar a presença do Senhor, fazer, realizar nas nossas vidas aquilo na qual o Senhor quer, aquilo na qual o Senhor deseja, aquilo na qual o Senhor planejou, para que quando chegar a hora, e a hora é agora, em que o Senhor buscará a sua igreja, possamos estar prontos, possamos estar preparados, possamos estar de coração aberto,
de alma lavada, remida no sangue do Cordeiro. Para que assim, num novo céu, numa nova terra, possamos habitar. Então, se você tem perdido a vontade de continuar, se você tem deixado de lado aquilo que o Senhor tem falado com você, se você tem esquecido as suas origens, o chamado na qual o Senhor Jesus Cristo realizou, tem feito na sua vida, se você não consegue sentir a presença, se você não consegue ser feliz, se você não consegue ouvir a voz do Senhor a te falar, convidamos você nesse momento para que você, com seus olhos fechados, possa fazer uma autoanálise da sua vida e ver se a sua vida anda conforme aquilo que falamos, conforme aquilo que ensinamos. E assim podermos verdadeiramente experimentar a alegria real e verdadeira que está em Cristo. Se você está sentindo oprimido nesse sistema religioso na qual você resolveu seguir, resolveu se tornar membro, esperando que em pouco tempo o Senhor nos deu, o Senhor nos capacita, o Senhor nos faz livres. Foi para ser livre que o Senhor sacrificou em nosso lugar, para que hoje a gente não precisasse ficar preso a um sistema religioso, ficarmos acorrentados em algo que não é conforme o querer, não é conforme a determinação do Senhor Jesus Cristo, mas antes que possamos viver, que possamos amar, e assim possamos colocar na nossa mente que a nossa felicidade, ela não depende do homem, ela não depende do sistema religioso, ela não depende daquilo que temos aqui, que conquistamos, mas ela depende de sermos obedientes, de sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Se somos fiéis, se obedecemos ao Senhor, alcançamos do Senhor a salvação. Alcançamos do Senhor bem-estar. Alcançamos do Senhor e assim podemos caminharmos sempre felizes. Porque a felicidade na vida do cristão, a felicidade na vida do seguidor do Senhor Jesus Cristo, ela não é momentânea. E assim podemos viver. E que assim possamos ser hoje. Que assim possamos seguir. Que assim possamos obedecer e seguir fiel às sagradas escrituras do Senhor Jesus Cristo. Que não venhamos a separar simplesmente alguns versículos, mas que possamos, sem medo de pedir perdão,
É preciso, é necessário que hoje, nesse momento, a gente agarra a oportunidade, a gente agarra o momento, a gente agarra a chance de sermos fiéis, de sermos obedientes ao que o Senhor tem para nossas vidas. Não podemos de modo algum, não podemos de maneira alguma acreditar que algo material pode trazer a felicidade. Quantas pessoas bem-sucedidas financeiramente dizendo, com muitas riquezas e posses, são a própria reencarnação da tristeza. São pessoas infelizes que não conseguem enxergar a felicidade, não conseguem enxergar aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor tem nos dito. É preciso que hoje a gente entenda. Me recordo bem de pessoas que, por um determinado momento, estavam felizes, contentes, por causa de um prêmio, um jogo de azar que ganhou e que depois abateu a tristeza sobre a vida dela. Por isso não devemos jamais depositar nas coisas materiais a nossa felicidade. Da mesma maneira, da mesma forma que você não deve, em hipótese alguma, acreditar no seu cônjuge ou em alguma pessoa que você esteja relacionando a sua felicidade. Pois o que você fará quando essa pessoa te decepcionar? O que você fará quando essa pessoa te disser não? O que você fará quando essa pessoa partir? Você pagará um preço? Você pagará? É preciso, é necessário que voltemos para o Senhor, que depositamos somente em Cristo Jesus toda a nossa alegria, toda a nossa felicidade, de modo que nada neste mundo venha nos abalar, pois o nosso fundamento, ela não está no mundo, ela não está naquilo que possamos alcançar, mas ela vem do alto, ela vem de Cristo Jesus, pois somente Cristo é capaz de nos dar a alegria que nos move, que nos transforma, que nos fazem os seres humanos melhores. É tão somente o Senhor Jesus Cristo. Pode nos dar, pode nos trazer a felicidade. É preciso, é necessário que a gente volte para a cruz e, obedecendo à vontade do Senhor Jesus Cristo, que há de se realizar nas nossas vidas, possamos estar atentos às coisas que estão ocorrendo, que estão acontecendo. Não deixe que o sistema religioso venha apagar a felicidade, o regozijo em Cristo Jesus. Mas antes, alegrai-vos como nunca em Cristo, pois a salvação lhe foi dada na cruz.
E não será o sistema religioso que tirará a salvação de você. Não será o sistema religioso que te afastará da alegria de estar, de servir, de seguir, de obedecer o Senhor Jesus Cristo. Mas que você possa entender que primeiro você tem que conhecer a palavra do Senhor. Como está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu vou conhecer a verdade? Através da leitura da Bíblia. Através da leitura da Bíblia, eu conheço a felicidade. Eu conheço a verdade. Eu sou alegre. Eu estou contente. Porque eu sei que nada, nem ninguém poderá me afastar do amor de Cristo. Pois a alegria, o alego que eu tenho em estar com Cristo, em obedecer a Cristo, me motiva a cada dia, me faz desejar cada vez mais estar na presença do Senhor. Conhecereis a verdade. Quando você conhece a verdade, que é Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Redentor, o ressurreto, a felicidade ecoa, explode nas nossas vidas, de modo que a gente entende que para ser feliz precisamos só ser obediente ao Evangelho de Cristo Jesus. Para sermos felizes, só precisamos obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Quando fazemos isto, nos regozijamos, estamos sendo contentes, alegres na presença do Senhor. Todavia, quando eu deposito a minha fé nas coisas materiais, nas coisas que eu posso abraçar, nas coisas que eu posso pegar, eu momentaneamente sou feliz. Mas quando essas coisas forem retiradas de mim, eu volto para o meu estágio inicial de tristeza. Lembre-se, uma pessoa triste, uma pessoa oprimida, uma pessoa que não tem a felicidade de Cristo Jesus na sua vida, ela é uma pessoa depressiva. Ela é uma pessoa maldosa que quer fazer o mal às pessoas, que quer levar vantagem em tudo. Mas quando uma pessoa encontra a verdadeira felicidade, que é Cristo, ela sabe que nada pode abalar a sua alegria, nada pode tirar de você a sua felicidade. Ninguém pode roubar o seu contentamento, o seu regozijo, porque ela aprendeu que a sua vida, o seu querer, o seu bem-estar está no sacrifício feito por Cristo Jesus em favor dela, para que ela possa ter condições, para que ela possa ter a chance, a oportunidade de alcançar a glória em Cristo Jesus. Lembre-se, para ser feliz, você só precisa
de Cristo Jesus na sua vida. Não perca a chance, não perca o momento, pois a hora é agora. Então, bora lá ser feliz em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.